Olá a todos, eu sou a Fernanda Fonseca, sou historiadora, paleógrafa e agente de educação patrimonial. Essa oficina ela é contemplada pelo chamamento público para o quarto Festival das Palavras e eu estaria apresentando para vocês o meu projeto denominado Entendendo o Patrimônio, a materialidade e imaterialidade cultural em Campos Goytacazes. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e também acompanhe a página oficial do Instagram, @campus.cultura. Eu estarei aqui agora apresentando para vocês a nossa oficina, que eu vou compartilhar agora. Ok? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que me é muito afetivo, é muito caro, e que eu vou explicar qual a diferença do patrimônio material e imaterial e quais são aqui na nossa cidade de Campos. Primeiramente, o que é um patrimônio? O patrimônio, de uma forma geral, são os bens ou imateriais que, pelo seu próprio valor, pela sua própria identidade cultural, pela sua própria permanência na memória afetiva, é que designa o que é patrimônio. Os bens patrimoniais, eles têm uma simbologia muito única, que representa aquele grupo de pessoas, aquele bairro, aquela cidade, aqueles agentes sociais. E esses símbolos têm um significado para aquelas pessoas, têm as suas especificidades. E o seu modo de funcionar, nisso que eu falo, é do imaterial, que é a forma de fazer, que eu vou diferenciar daqui a pouco. É isso que destaca do que é um patrimônio. Um patrimônio pode ser um patrimônio ambiental, ele pode ser um patrimônio religioso, um patrimônio genético. Então, tem várias categorias que são bens patrimoniais. Vou falar agora dos tipos de patrimônio, que é o material. Patrimônios materiais, como vocês podem observar aqui, tem o arqueológico, que são os materiais encontrados a partir de escavações arqueológicas, que quando se acha um lugar que tem uma grande relevância para se fazer escavações arqueológicas, começa a encontrar materiais que se destacam e que são comprovados a habitação e a utilização daquele território. Um exemplo muito interessante aqui no nosso município é o sítio arqueológico do Caju, que fica em frente ao cemitério público do Caju, que lá, desde a década de 70, teve as escavações também da década de 90, foram encontrados vários materiais arqueológicos que comprovaram a ocupação indígena Goitacá, a ocupação indígena Curi, que estão, alguns materiais dessas escavações estão no nosso museu municipal na Praia São Salvador. Se vocês tiverem interesse e a curiosidade de ver isso ao vivo, é só ir lá. E também tem as escavações feitas no Arquivo Público Municipal, que fica lá na estrada indo para Tocos, entre Goytacazes e Tocos, que também foram feitas escavações arqueológicas no ano de 2012 lá, e foram encontrados materiais, vestígios da mão de obra escravizada daquele local. O solar do colégio foi, por muito tempo, ocupado por 2 séculos, foi ocupado por uma família que tinha uma produção agropecuária. E, então, a partir dessas escavações arqueológicas, foram encontrados materiais, pedaços de ossa, pedaços ossadas, que deu para ser, a partir desses materiais, pôde-se comprovar naquele lugar a ocupação de mão de obra escravizada, como eram as peças do século XIX, do século XVIII. Então, esses tipos de materiais que são encontrados nessas escavações arqueológicas é um tipo de material, é um tipo de patrimônio material, porque materializa o, o valor simbólico, o, a,
a riqueza daquele material para o contexto histórico daquele lugar que foi encontrado no material. Um tipo de patrimônio material que é físico, que você pode ver pelas suas características específicas físicas, é o paisagístico, o etnográfico, os patrimônios históricos, que podem ser as igrejas, que são os patrimônios religiosos, que eu falei agora há pouco, as belas artes, que são, que são as pinturas, as esculturas, que é um tipo de patrimônio material que especifica que é de belas artes, artes aplicadas, que são os materiais manuais de determinadas tribos indígenas, de determinado grupo de caiçara, determinado grupo étnicos que fazem os seus artesanatos com suas características específicas para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas. Então, elas designam a identidade cultural. Elas mostram como aquelas pessoas se sentem representadas artisticamente. Aquilo faz sentido para aquelas pessoas. Quando a gente olha para aquele material, já sabe que determinado grupo indígena, determinada pintura corporal também é um tipo de arte aplicada. Então, essas aqui são algumas categorias do patrimônio material. Eu vou pegar alguns exemplos agora mais fotogênicos. Esse aqui é o das artes aplicadas, o quadro da Castro do Amaral. Aqui é Salvador, que é no Pelourinho. As pulseirinhas do Nosso Senhor do Bonfim, que é muito característico, a gente logo vê, logo lembra da Bahia, lembra de Salvador. Aqui, esse tipo de artesanato, esse tipo de modelagem em barro, também é um tipo de patrimônio material, que a gente logo vê, remete para algum estado do Nordeste. Aqui é uma igreja, então, pelas suas características arquitetônicas, ela é considerada um patrimônio material. Esse aqui já é o patrimônio material paisagístico, é o Pão de Açúcar. O Cristo Redentor é um patrimônio material, paisagístico, ambiental. Então, aqui são alguns exemplos para vocês perceberem o que é um exemplo de patrimônio material. O que é patrimônio? Aqui é o arquivo municipal, que é um patrimônio material pelo IFAM, que vou contar mais daqui a pouco, os patrimônios materiais e materiais tombados no nosso município. Aqui é uma vista para a Lagoa Feia, que fica essa Lagoa Feia, que também tem Quissamã, e fica também perto de Tocos, esqueci o nome agora da localidade, não é Baixa Grande, é outro tipo de localidade, eu não vou me lembrar agora. A coroa do Dom Pedro I, Dom Pedro II, que é também a coroa do Império Brasileiro, também é um tipo de patrimônio material por todas as suas características, a sua simbologia, a sua representação. Aqui também há um patrimônio paisagístico, aqui de artes, é o patrimônio de belas artes, é o tipo de pintura que se foi feita. Então, aqui são mais alguns exemplos de patrimônios materiais. Agora eu vou falar sobre os patrimônios imateriais. Por enquanto, estou falando de uma maneira geral, para poder compreender melhor o que é um patrimônio material e imaterial, para quando a gente adentrar no município de Campos, a gente entender a diferença dos patrimônios materiais e imateriais que tem no nosso município. O imaterial, ele não é só a característica, não é só a característica física de como a gente observa. O imaterial, o que descreve, o que representa um patrimônio material, já é um modo de fazer aquilo. O modo de fazer um determinado tipo de dança, o modo de fazer um determinado tipo de doce, o modo de fazer um determinado tipo de queijo. Então, são as práticas e domínios da vida social que manifestam em saberes, ofícios, os modos de fazer, as celebrações. É muito importante da celebração, que em Campos aqui a gente tem a celebração de festa de Santa Maria, do Santíssimo Salvador, as festas dos Santos Juninos, também tem as celebrações de matriz africana. E, então, são manifestações culturais que designam como patrimônio, porque faz parte da identidade cultural daquele grupo de pessoas. Então, as formas de expressões cênicas, plásticas, musicais, lúdicas,
Mercados, feiras e santuários também são patrimônios materiais se elas acontecem por uma faixa de tempo muito longa, por muitos anos, como é o mercado municipal. Aquela feira livre ali já faz parte da identidade cultural de Campos. Nosso patrimônio, como a feira de artesanato que tem a feira Mãos de Campos, que tem na Praça São Salvador, já é um tipo de patrimônio, já faz parte da nossa cultura, da nossa representação simbólica. Então, são práticas culturais, as práticas culturais coletivas que descreve, que representa aquele grupo de pessoas, é a forma de se fazer, a forma de se celebrar, essas práticas e domínios que só aquelas pessoas vão saber fazer, designam um patrimônio imaterial. Então, exemplos de patrimônios materiais são as manifestações culturais, as festas populares, o nosso vocabulário, a forma também que o campista fala. O cabrunco, o lamparão, o tisco, o enxugador, o engomador, são palavras que fazem parte do vocabulário do. Então, a forma de se falar também que representa essas pessoas é uma forma de patrimônio imaterial. A culinária também é um exemplo de patrimônio imaterial. Pratos típicos, então, é um patrimônio imaterial que faz parte dessa culinária, que não, também temos a gogó cascão, o chuvisco, a gente vai entrar nessa parte mais local daqui a pouco, por enquanto eu estou no momento mais geral. Então, exemplos de patrimônios imateriais. O frevo, a capoeira, o bordado, determinados pontos de bordado, determinadas regiões do Brasil são tombados como patrimônio material. O samba de roda, aqui os bois pintadinhos, que aqui, esse aqui já é lá os bois pintadinhos do Amazonas. Então, no Brasil tem diversas manifestações culturais catalogadas, que eu vou agora falar da gestão desses patrimônios. E primeiro a gente teve o IPHAN. O IPHAN ele foi criado no governo do Getúlio Vargas, na década de 30, mais propriamente em 1937, quando o Brasil ainda, durante o Estado Novo, se viu essa necessidade de catalogar o que representava o Brasil, esse sentimento nacionalista, do que era ser brasileiro, o que a gente está vendo e designando o Brasil. Então, viu-se necessidade de fazer um órgão para tombar esses patrimônios. Essa palavra tombar é de se reconhecer, não é derrubar e nem demolir, que pode se complicar, como é que eu posso falar essa palavra que eu esqueci? Enfim, o tombamento vem dessa palavra de se reconhecer. E essa palavra tombamento vem da Torre do Tombo, que tem lá em Portugal, que é o Arquivo Nacional de Portugal. Então, é onde representava a história. Então, essa palavra foi agregada no nosso vocabulário de tombamento a partir dessa nossa colonização portuguesa. Então, o tombamento, esse reconhecimento histórico a partir da Torre do Tombo, que é o Arquivo de Portugal, que ainda é o Arquivo Nacional de Portugal. Então, em 1937, foi criada o ISPAN, ou ISPAN, que é o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje ainda ele continua e é o que a gente conhece como IPHAN. E não é mais um serviço, ele cresceu um pouco, virou um instituto, o Instituto do Patrimônio Artístico, do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, que é o IPHAN, que é um órgão de tomamento, uma gestão patrimonial em nível federal. Por que eu estou falando do nível federal? Porque a gente, aqui em Campos, localmente falando, a gente tem 3 órgãos de tombamento, além de mais 2, na verdade, porque tem o IPHAN, que é o mais conhecido, porque é o federal, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O INEPAC é um Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, que esse é do governo do estado do Rio de Janeiro, e tem também esse órgão de reconhecimento de patrimônios culturais, materiais e imateriais também. E tem o COPAN, que é o COPAN do nosso município, que é um Conselho de Preservação Patrimonial Municipal aqui da cidade de Campos. Então, a gente tem esses 3 órgãos de gestão patrimonial que contemplam o nosso município, que podem ser lugares para se recorrer, para falar, isso aqui eu considero como patrimônio. Então, você pode ir para pode procurar
catalogar um patrimônio através desses três instituições. O IPHAN, que é o federal, o INEPAC, que é o estadual, que é do governo do estado do Rio de Janeiro, e o COPAN, que é do município aqui de Campos, que tem as pessoas da sociedade civil, tem as pessoas que fazem parte da gestão municipal, que elas têm reuniões e do que deveria ser tombado e preservado historicamente no nosso município. Então, o COPAN é um órgão muito importante, um conselho muito importante para o município de Campos, porque como ele é local, ele é mais fácil de se recorrer a ele em relação a uma preservação ou a alguma resposta de você saber se aquilo é tombado, se é reconhecido como um patrimônio cultural. E é importante destacar porque nem sempre quando o bem é tombado, como eu já falei, quando ele é reconhecido historicamente, ele é reconhecido culturalmente, que faz parte de uma identidade coletiva, de uma memória afetiva, ele é público, o governo tem que tomar conta daquilo. Não, tem muitos patrimônios que, quando são tombados, ainda continuam pertencendo a alguém, é um bem particular. Pode ser uma propriedade privada ainda. Então, nem sempre que é tombado, tem um exemplo aqui, enquanto que eu vou falar mais na frente, que é tombado por um desses órgãos de gestão patrimonial, e ainda pode continuar sendo de bem particular, ou também pode ir para a esfera pública. Então, agora eu vou começar a adentrar mais na parte local do que é tombado em Campos, que é tombado pelo IPHAN, é tombado pelo INEPAC, é tombado pelo COPAN. Eu vou começar a mostrar, explicar a história um pouco do que é tombado e qual gestão patrimonial, qual órgão patrimonial, se é o IPHAN, INEPAC ou COPAN, que reconheceu esse bem cultural como patrimônio. Tem o famoso solar dos Aerizes, tem o solar do Visconde, que é em Donana, tem o solar do Colégio, que é no arquivo público, a Capela Nossa Senhora do Rosário do Visconde, que faz parte, que hoje a gente só tem ela. Eu trouxe uma foto dessa capela. O solar do Visconde, que ficava em Donana, ele não, mesmo ele sendo tombado, ele não existe mais. Ele se deteriorou, virou ruína, e se perdeu esse patrimônio. Esse foi um dos primeiros patrimônios, é importante destacar para vocês entenderem, que foi um dos primeiros patrimônios que foram tombados pelo IPHAN no nosso município e até no Brasil, porque o IPHAN é de 1937, como eu falei no início da apresentação. E esses bens culturais foram tombados como patrimônio material porque foi tombado como patrimônio material porque ele representava a colonização portuguesa naquele momento histórico, que aqui é 1943, 1946, logo no surgimento do IPHAN, essa ideia de que o que tinha representações de colonização portuguesa, de colonização, uma ideia de colonização histórica, que representava o Brasil, não tinha essa identidade própria, não tinha esse momento do imaterial das danças, das atividades, era mais focado no que era patrimônio material, no que era físico, no que era arquitetônico, no que era muito vistoso, que poderia designar uma história muito pomposa. Então, tombou o solar dos Aerizes, o solar do Visconde, a Capela Nossa Senhora do Rosário, o solar de Santo Antônio, ou também como o solar do Beco, que é o Asilo Nossa Senhora do Carmo, e o solar da Baronesa de Moriaé, que fica na estrada indo para Itaperuna, que tem um episódio belíssimo do Pílulas da História, que é o programa da TV Câmara, que mostrou a parte interna, porque o solar da Baronesa de Moriaé, ele se encontra fechado, porque ele já está passando um processo de restauração. Então, tem que ter todo um cuidado para se entrar naquele solar, porque é um patrimônio muito antigo, do século XIX. Então, tem todo um cuidado com aquele patrimônio para ele não virar ruína. Aqui são as fotos que ficam mais interessantes. Aqui é a capela, eu estava falando com você da Capela Nossa Senhora do Rosário, que ficava em Donana, que
o solar do Visconde que ficava donando não existe mais, virou ruína. Mas a Capela Nossa Senhora do Rosário do Visconde ainda existe, que é essa aqui, que fica lá em Donana, uma foto recente. Aqui é o solar dos Airizes, que é um exemplo de um patrimônio roubado pelo IFAM. E é uma propriedade particular, então é um exemplo que eu falei com vocês. Nem tudo que vira patrimônio vai virar uma instituição do governo, uma instituição pública. Ainda, mesmo sendo patrimônio, ela ainda é uma propriedade particular, que ela foi a casa de Alberto Lamego, então tem todo, e também tem essa questão da escravizaura, que tem essa lenda urbana, que a escravizaura foi gravada aqui. O autor do livro, romancista, o Bernardo Guimarães, ele ele, ele fez ele fez a escravizaura porque ele visitou essa propriedade. Isso pode até se confirmar, porque o Alberto Lamego e o Bernardo Guimarães ele tinha uma certa amizade, mas a gente não pode comprovar nas fontes históricas que realmente foi esse solar que ele pensou, mas as características são muito parecidas. E aqui é o solar solar da Baronesa de Muriaé, essa última opção aqui, que é o que eu falei com vocês, que tem um episódio incrível do Pelos da História, com a Rafaela Machado, que é sensacional. Indico vocês verem no canal do YouTube da TV Câmara. Então, por que eu botei esse símbolo aqui de atenção? Porque o solar dos Aeris, ele está passando por um processo delicado, porque nem tudo que é tombado necessariamente vai ser preservado. A situação com as Aeris é de chamar atenção, porque ela está passando por um momento de ruína, porque foi vendida para a partir de reportagens de jornalista aqui da cidade, mais propriamente do Edmundo Siqueira, que ele fez toda uma pesquisa, toda uma investigação de quem pertence ao Solar dos Aris nesse momento, e uma imobiliária lá da região sul do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, tem esse solar como fazendo parte da sua propriedade, e o que acontece? Parece que, como vendeu para uma imobiliária, e isso foi em 2013, 2015, que se vendeu essa propriedade, a família do Alberto Lamego vendeu para essa imobiliária lá do Sul, e desde então eles não fizeram nada nesse lugar, nesse solar. Então parece que eles estão esperando virar ruína, porque está acontecendo isso. E toma uma janela, e cai um pedaço de telha, e ela vai implodindo, né? Vai virando ruína, até chegar a um ponto que não vai conseguir se restaurar. Porque de 2015 para cá, a gente está em 2021, já teve um tempo para ter um planejamento, com um arquiteto, com um engenheiro, para fazer todo um projeto em cima desse solar, porque ele é muito importante para a nossa cidade, tem essa simbologia, e essa memória afetiva em cima do solar dos Aeris. O solar dos Aeris eu não falei, mas ele fez na estrada em Paguçaí, São João da Barra, então é logo ali em Martins Laje. E é muito simbólico a localização dele, que fica às margens do Rio Paraíba. Então, esse não cuidado com o patrimônio, que já é tombado pelo IFAM desde 1946, foi o primeiro patrimônio a ser tombado no nosso município, foi o solar dos Aeris, e passar por esse processo de deteriorização, esse processo de ruína, é muito alarmante, tem que se chamar atenção. O solar da Baronesa de Muriaé já é um caso à parte, que é da Academia de Letras, a ABL, está passando um processo de restauração. Essas janelinhas aqui já estão todas amarelinhas, está passando um processo de restauração interno, já tem todo um projeto cultural em cima, que também poderia ser o Solar dos Aris, que tem um grande potencial turístico, um grande potencial histórico, de educação patrimonial em cima desse patrimônio. Então, é uma coisa que entristece, que nos incomoda, e quem sabe da importância solar
para a nossa região, o potencial que ele poderia ter, é o que incomoda muito. Mas vamos seguir. Por que eu estou falando tanto do Solar dos Aerizes? Que vira esse, tá tombado, mas não está preservado, está reconhecido pela IFAM, mas está virando ruína. Por quê? O que aconteceu aqui no campo? Aqui, gente, é uma foto da antiga Santa Casa de Misericórdia, e aqui é a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ficava localizada, não sei se todo mundo sabe, na Praça São Salvador. Aqui, ó, o chafariz que tem na praça, Praça Quatro Jornadas. Essa aqui mais a Praça Quatro Jornadas é mais próxima à Beira Rio. Indo para cá, já vem a Praça São Salvador, que é mais próxima à Catedral. E então ficava em frente ao Banco do onde hoje é o Banco do Brasil, e tem hoje o shopping, prédio de estacionamento. Então, ficava exatamente naquele terreno, essa propriedade, que era o asilo nosso, o asilo, que era outra casa de misericórdia de Campos, e já era tombado como patrimônio. Tombou o Solar de Zairis, tombou o solar do colégio também, que foi tomado em 1946. Tombaram também gente, tombaram também a Santa Casa. A Santa Casa também foi tombada como patrimônio pelo IFAM. O que aconteceu? Na época, em 1962, propriamente, quando a gente era governado por Jânio Quadros, pessoas de Campos querendo que a Santa Casa fosse para outra localização, porque o município estava se expandindo e não estava. Esse era o discurso da época, não estava mais comportando a sua necessidade de cuidados, de saúde, e queriam, e como não podia, e como já era tombado como patrimônio desde 1946, 47, e nesse momento falando de 1962, e como era tombado pelo patrimônio histórico, não poderia botar chão, demolir e nem reformar, como tinha essa ideia de progresso, de que tinha que fazer tudo novo, não tinha essa. É importante também entender que não tinha essa questão de entender o valor histórico, entender a questão patrimonial que era ainda, não só na história brasileira, mas na história mundial, no discurso do mundo, de essa questão de patrimônio, de bem material, cultural, de contexto histórico, de educação patrimonial, que é uma coisa muito recente. Então, tinha essa ideia muito latente do progresso, tudo novo, um prédio, a cidade verticalizada, toda essa questão. Então, vi isso aqui, ai, gente, a Santa Casa, estou convidando a Santa Casa com asilo todo momento, vocês me perdoem. A Santa Casa de Misericórdia, vinham aqui a Santa Casa e achava que era uma coisa velha, porque a Santa Casa ela no, foi feita no Brasil ainda colônia, em 1700, não me engano, em 1790, quando a Dona Maria I, que era mãe de Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, que foi proclamou a independência, nosso primeiro imperador, enfim. A Dona Maria I, que era rainha de Portugal, ela concedeu autorização para a Irmandade Nossa Senhora Mãe dos Homens fazer a Santa Casa, para fazer a Santa Casa de Misericórdia, que tinha essa ideia muito, muito de que para você ser um bom católico, um bom religioso, você tinha que ser caridoso, tinha que ter misericórdia, tinha que doar. Então, para as pessoas que não tinham recursos para para pagar um médico, para fazer seus tratamentos de saúde, os cuidados paliativos, então teve a Santa Casa de Misericórdia e teve essa igreja, que era a igreja anexa Nossa Senhora Mãe dos Homens. O que aconteceu? Essas aqui são mais fotos da Santa Casa. Aqui vocês podem perceber a coluna, a torre,
Aqui tinha a coroa, que foi Dona Maria I de Portugal que mandou, pelo menos é o que se dizem na fofoca histórica, também nas fontes históricas é possível se encontrar que ela realmente doou essa coroa para ser colocada na igreja Nossa Senhora dos Homens. Então aqui era Santa Casa, ela pegava todo aquele quarteirão que estava aquele shopping, eu vou mostrar a foto do shopping, você sabe onde é. Era a Santa Casa. E o que aconteceu? A Santa Casa ela já era tombada pelo patrimônio, pelas suas características arquitetônicas, ela foi tombada pelo IFAM. Em 1962, pessoas de campos, grupos políticos, foram foram procurar o presidente Jânio Quadros em 1962, já em Brasília, a capital do Brasil nesse momento, e pediu o destombamento para cancelar, tirar do livro de tombo do IFAM a Santa Casa, porque eles queriam derrubar, colocar abaixo. Enfim, a notícia ruim, como vocês também já sabem, que não tem mais esse prédio lá em frente à Praça Quatro Jornadas, a Praça São Salvador, o coração do nosso município. Aí, esse é o problema, quando não se tem essa consciência patrimonial, esse valor histórico, esse valor arquitetônico, essa importância para o contexto, para a gente entender a nossa história. E acontece aí o destombamento, mas tem que também ser levar em consideração que foi em 1962, era um outro momento, com outros pensamentos, outras ideologias, outras interpretações em cima de patrimônio, de instituições. Então aconteceu esse destombamento, e por muitos e muitos anos, sabem, todos os quarteirão aqui está o Rio Paraíba, aqui é Alberto Torres, ficou muitos, muitos anos e tirou esse lindo, 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 lindo prédio, essa linda, essa linda igreja que por dentro fala que tinha pinturas barrocas, e todos esses acervos pertencentes à igreja foi se perdendo, não teve esse cuidado, essa curadoria de se guardar para fazer uma exposição, para mostrar para a posterioridade, para perpetuar esse significado. Não. Tombou e foi se espalhando, e ninguém sabe ao certo onde se encontram determinados materiais que pertenciam, e ficou muitos anos sendo o estacionamento da Santa Casa, que o terreno ainda pertence à Santa Casa de Misericórdia de Campos, e que hoje tem o Central Plaza, que é o shopping, a galeria, né? A galeria de lojas, e aqui na parte superior é um prédio garagem. E para essa ideia de progresso, olha que esse shopping é recente, se não me engano, ele foi inaugurado em 2012, 2015. Historicamente falando, foi uma construção recente. Então, desde 1962, como se demoliu a Santa Casa foi lá para... A Santa Casa foi onde ela é hoje, em frente ao Palácio da Cultura, lá na Pelinca. Ficou lá e está lá até hoje. Então, perdeu toda a característica, todo o sentido histórico da coroa. Essa coroa que eu falei com vocês aqui, ninguém ainda sabe onde se encontra. E tem uma importância histórica, uma relevância, um sentido. E por isso que é importante se entender e se estudar sobre a história do nosso patrimônio, do que designa a, a nossa memória mesmo, porque senão ela vai sendo silenciada, ela vai sendo apagada. E se eu não estivesse contando, e como eu também aprendi e li em artigos, aprendi na faculdade, eu só fui aprender isso quando eu fui para a faculdade. Na escola me ensinaram que ali, que na minha época de criança ainda era esse terreno aqui, que aqui era uma Santa Casa, que tinha uma igreja belíssima, do mesmo porte da catedral, até mais bonito, porque ela era um estilo barroco, e tinha um prédio histórico. Então, imagina se tivesse ainda hoje, e tivesse virado um lugar de memória, um lugar histórico, para a gente poder visitar, ver como é que era, que tem uma importância muito importante para a história e de Campos, e para o sentido que a gente entende dos acontecimentos das coisas.
passar. Então, aqui foram alguns exemplos que eu falei com vocês de patrimônios tombados pelo IPHAN no nosso município, e os casos do destombamento que aconteceu no IPHAN. Agora eu vou falar do INEPAC. O INEPAC aqui é o artigo, que eu peguei um pedaço do artigo do projeto que foi aprovado, o INEPAC, que é o que constitui o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, tombamento, reserva um decreto de lei, que é do ano de 1969, quando foi criado o INEPAC, que é esse órgão de tombamento estadual do governo do estado do Rio de Janeiro, e o que poderia ser interpretado como patrimônio ou não. E aqui eu vou falar sobre os bens tombados em Campos pelo INEPAC. Tem o canal Campos Macaé, na Campos Macaé que fica em frente ao mercado municipal, tem o Colégio Nilo Peçanha, o Liceu de Humanidade de Campos, o Coreto da Praça, Tubarão do Rio Branco, que é conhecido como Jardim do Liceu. Aquele coreto, ele é reconhecido, ele é tombado pelo INEPAC. O Solar do Visconde de Araruama, que é um museu histórico de Campos. Então, todos os lugares de memória, os 2 lugares de memória de Campos, o arquivo, que é o Solar do Colégio de Jesuítas, é tombado pelo IPHAN, e o Solar do Visconde de Araruama, que é um museu histórico de Campos, é tombado pelo INEPAC, que é o órgão de tombamento estadual. O Hotel Gaspar, que fica ali também na Praça de Salvador. Eu vou mostrar uma foto. Tem a Sociedade Musical Ilha do Apolo. A Serra do Mar, Matatã. Então, são alguns bens patrimoniais tombados na INEPAC que eu quis destacar aqui, que eu vou mostrar as fotos. Aqui é o Liceu de Humanidade de Campos, que é tombado aqui, que é Liceu de Humanidades, que é o solar do Barão da Lagoa Dourada, e que depois ele virou o Colégio Liceu, ainda é hoje. Então, as suas características arquitetônicas, seu sentido histórico é reconhecido pelo INEPAC. O Colégio Nilo Peçanha também pelas suas características arquitetônicas, pelo seu portão, a forma de fazer aquela construção, e aquele valor histórico também é reconhecido como patrimônio pelo INEPAC. Aqui eu vou contar sobre o canal Campos Macaé, que a gente, infelizmente, parece como beira-valão, como parece que é um esgoto aberto, mas não, foi um canal feito que era para passar de Campos a Macaé, Campos que Samã em Macaé, desembocava em Macaé, as mercadorias que saíram de Campos passariam por esse canal para ir lá no porto, onde se colocaria as mercadorias que fossem produzidas em Campos, que fossem exportadas para o mercado nacional, para o mercado até internacional. E o canal Campos Macaé foi um canal feito pela mão de obra escravizada, artesanalmente, eu vou falar artesanalmente, porque foi na força braçal desses escravizados. Então, imagina a quantidade de escravizados que deram sangue, e literalmente deram sangue porque morreram esse canal. Ele, no momento da sua construção, que foi em meados do século XIX, ele foi um projeto idealizado pelo o Visconde de Araruama. Ele foi idealizado pelo Visconde de Araruama, porque ele tinha essa propriedade além onde hoje é o museu, que era a casa dele na cidade. Ele também tinha a sua casa e a sua fazenda em Quissamã. Então, como o canal Campos Macaé passava pela sua propriedade, então ele tinha um interesse muito particular dessa construção. Então, ele fez o projeto, ele levou à frente com várias pessoas aqui de Campos também, que tinham esse interesse em fazer um canal navegável que se passasse as mercadorias. E como demorou tanto tempo para se fazer esse canal Campos Macaé, porque quando ele ficou pronto, já ficou pronto a estrada de ferro, que passa dos trens, que passaria o trem. Então já foi perdendo o seu sentido de transportar as mercadorias, os produtos que eram fabricados e manejados aqui de Campos, de São João da Barra, da região. E então foi perdendo sentido se fosse sendo utilizado o trem, porque era até mais barato do que navegar pelo canal, e
foi ficando com o tempo, e foi com o tempo que, como eu falei, é um patrimônio tombado pelo INEPAC, então ele foi ganhando características novas, ganharam esses arcos no governo da prefeitura, se não me engano, foi em 2011, 2012, ele ganhou esses destaques de arco, mas acabou virando um esgoto aberto, porque falta muito recurso, muito manejo de, de limpar o canal, porque, querendo ou não, tudo que vai se deixando vai se deteriorando, e isso aconteceu com o canal Campos Macaé, mas ele ainda é navegável na parte de Quissamã. Quem puder ter essa oportunidade, em Quissamã, o canal Campos Macaé ainda é navegável, tem os pescadores no canal Campos Macaé, em Campos, na região da parte do centro, do mercado municipal, que ele é tratado como um valão, como se fosse um esgoto aberto, mas na verdade é um canal irrigável, um canal navegável, me perdoem, um canal navegável, e tem sua importância histórica, porque pela localização do canal Campos Macaé, que o mercado municipal está localizado onde está hoje, para desembocar essas mercadorias, essas trocas comerciais funcionarem. Aqui é uma foto histórica da Ilha do Apolo. A Ilha do Apolo fica ainda hoje, até hoje, também perto da Catedral do Santíssimo Salvador, da Praça do Santíssimo Salvador, que é uma sociedade musical muito importante para a nossa cidade, que essas sociedades musicais que tem a Sociedade Musical Lira da Polo, tem a Sociedade Musical do Guarani, tem a Sociedade Musical São José, entre várias outras, e que é muito cultural, é muito da nossa identidade, da nossa memória, faz parte da história de Campos, sociedades musicais. E o prédio da Ilha da Polo é tombado pelo INEPAC como patrimônio reconhecido. E na década de 1990, exatamente em 1990, aconteceu um incêndio e, infelizmente, todo o instrumento, todos os uniformes, as condecorações, os prêmios que a Lira da Apolo recebeu, porque a Lira da Apolo, não só da sociedade musical, do final do século XIX, teve grande destaque ao longo do século XX. Então, ela foi por isso que ela fez o seu prédio no centro, porque ela tinha uma importância no desfile de 7 de setembro, nas festas de São Salvador, do Centro de São Salvador. Então, ela tem esse aspecto do que representa a nossa cultura, então ela fez o prédio exatamente ali na praça, para os ensaios, para as aulas de música, mas agora que em 1990 pegou fogo, isso aconteceu incêndio, infelizmente, mas ela está passando por processo de restauração, graças a Deus, processo de restauração, feito com recursos próprios da própria Sociedade Musical Lira do Apolo, tudo que eles conseguem de recursos financeiros a partir das apresentações musicais, a partir também dos aluguéis de alguns prédios que pertencem à sociedade musical, esses recursos próprios eles estão utilizando aos poucos, desde 2015, se eu não me engano, desde 2015 até hoje, está passando de pouquinho a pouquinho, restaurando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aqui eles colocando. Olha como é que é lindo essa parte aqui da frente, que como ela é imponente, e tem as liras, e que é um destaque muito grande para a Sociedade Musical Lira do Apolo. E aqui, ano passado, foi os 150 anos da Sociedade Musical Lira do Apolo, então você já consegue perceber através das fotos que já foi se mudando aqui. Eles já conseguiram pintar as janelas, a parte interna também, eles já estão conseguindo fazer todo um restauro, todo um projeto arquitetônico, não é uma reforma. Tem uma grande diferença entre reforma e restauração. Restauração é um projeto que preserva as características daquele prédio, as características ao longo do tempo, da história. Então, é bem mais minucioso uma restauração do que uma reforma. A reforma você bota uma massa de cimento e ok. Não, aqui tem que ter todo um projeto arquitetônico para entender o sentido daquele prédio, as características minuciosas daquele prédio.
Agora eu vou falar do Copan. Eu acabei de falar dos patrimônios tombados pelo INEPAC, que é o órgão de reconhecimento patrimonial do Estado do Rio de Janeiro. O Copan já é o Conselho de Preservação do nosso município, que de proteção do patrimônio histórico de Campos dos Goytacazes. A primeira lei foi, na verdade, de 2008, e começaram a tombar os patrimônios materiais. Os materiais, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora Boa Morte, São Francisco de Assis, na rua 13 de Maio. Então, foi o primeiro, em 2008, quando foi criado realmente o Copan, foi tombado as igrejas, porque tinha essa questão, porque Campos tem muitas igrejas centenárias que designam o sentido histórico e religioso da forma de ocupação de Campos. Em 2013, incluíram os bens imateriais. Além dos materiais, que são os físicos, as obras grandiosas, os imateriais, como eu já falei aqui na apresentação, ela são a forma de fazer, a forma de falar, as festividades, as danças, os grupos de teatro. Eu vou também falar dessa parte material, que é o que eu gosto mais de destacar, porque parece que é o mais próximo, o que mais designa a identidade cultural daquelas pessoas, que é a identidade cultural de Campos. Então, o Copan, essa aqui é o projeto de lei, o artigo que eu destaquei, em 2008, que o primeiro tombou as igrejas, e depois, em 2011 também, tombados e materiais, então o doce do chuvisco, a folia de reis, a quadrilha da roça, a lenda do Rural da Lapa, essas histórias que a gente conta, dessas lendas do Rural da Lapa, o boi pintadinho, a cavalhada de Santa Amaro, que acontece todo dia 15 de janeiro, no dia do padroeiro de Santa Amaro, que é o padroeiro da Baixada Campista. Então a cavalhada é tombada como patrimônio material, porque é a forma de se fazer aquela encenação, o dia que é feito, o sentido que tem para aquelas pessoas, a mana seca do caboio, que é também um órgão patrimonial, que é também um patrimônio imaterial, tombado pelo Copan, reconhecido pelo Copan pela sua importância cultural de matriz africana, que dá sentido, além da mão do Caboclo, tem o jongo também, que são tipos de danças ritmadas com o pé e com a mão, e que tem ainda muito latente, muito vivo na nossa identidade cultural de Campos. O samba de terreiro também é um bem patrimonial pelo Copan. Aqui eu vou começar a mostrar fotos para vocês perceberem, para vocês saberem o que eu estou falando, porque falar, escrever é diferente de ver imagens. Aqui, a Lagoa Feia e a Lagoa de Cima, que são bens patrimoniais, materiais, paisagísticos, como eu falei com vocês bem no dia da apresentação, e a gente tem também o de Campos, que é a Lagoa de Cima e a Lagoa Feia. Aqui eu quis destacar o doce do chuvisco e a Serra de Santa Mara, a cavalhada que eu acabei de falar, que é essa encenação dos mouros, que são de vermelhos, os cristãos, que são os cavaleiros de azul, que tem essa encenação, que mesmo a gente sabendo que no final já sabe sempre que quem vai vencer são os cristãos, mas a importância, a simbologia que tem para aquelas pessoas do distrito de Santa Amaro, do Baixado Campista, e não do Baixado Campista, a festividade de Santa Amaro é um patrimônio também, faz parte do nosso calendário, faz parte da nossa identidade, dessa celebração religiosa, que nem todo mundo que é católico, todos de Campos sabem a data de Santa Amaro, sabem da importância, e é uma data muito importante que designa, que descreve essa forma de celebração. Aqui é a Mana Checa do Caboio, que eu falei com vocês que é um tipo de dança com ritmada com as mãos e os pés, tem seus cânticos, que aqui é o grupo da Mancha do Caboio com a Neuzinha da Hora, que é aqui que ela dirige esse grupo, que ensina essa dança, os cânticos, as roupas, que é muito importante porque a mão de obra escravizada também tinha sua herança cultural, obviamente, que foi trazida dessa força de trabalho escravizada,
como a gente muito bem sabe, então teve as suas identidades culturais, além da religião, também tem as manifestações artísticas, de dança, de canto. Essa aqui já é o jongo, que também são danças ritmadas com mãos e pés, danças de roda, vão cantando. Aqui é algumas fotos do jongo, que vem também dessa herança da mão de obra escravizada africana, que ainda é latente. São fotos, como vocês podem perceber, são fotos recentes, que ainda, mesmo não sendo reconhecidos, foram reconhecidos recentemente, ainda estão vivos e estão pulsando na história da nossa cidade. Aqui, como eu falei da celebração da festa de Santa Marta, tem também a celebração do Santíssimo São Salvador, que também é um patrimônio cultural imaterial porque é a forma de celebrar, a forma de fazer. Aqui é só mais uma foto, vocês veem a quantidade de pessoas, que eu gostei dessa foto aqui, a quantidade de pessoas, a gente pode perceber como faz sentido, como a crença faz sentido para aquelas pessoas, como faz parte da cultura daquelas pessoas. Cultura é a forma de viver, de é a forma que representa aquelas pessoas, são as características daquelas pessoas, faz sentido para elas. Aqui também é dentro da Catedral do Santíssimo Salvador, tem também essas características aqui, arquitetônicas muito bonitas, muito características. Aqui já é a cavalgada, que acontece muito na Baixada Campista, que as pessoas com seus cavalos saem de um ponto lá ao outro, quando chega na parte final, tem um churrasco, tem as danças, tem um forró, tem toda uma festividade em cima, mas essa cavalgada veio da Cavalhada de Santa Amaro, que ela era fazia tão parte da identidade daquelas pessoas, que da cavalhada veio a cavalgada, que poderiam não estar só até o dia 15 de janeiro, eles poderiam ter eventos o ano todo, e sempre tem, não no momento por causa da Covid, da pandemia da Covid-19, mas tem 3, 4 edições de cavalgada na Baixada Campista, que faz muito parte da identidade cultural dessas pessoas, que é também reconhecido como patrimônio imaterial pelo Copan. O Copan, o Conselho de Preservação do Município de Campos. Aqui tem o asilo, a Igreja da Lapa, também já foi um asilo, só que um asilo no sentido de ser um orfanato, mas hoje é somente a igreja da Lapa, que todas as suas características, o sentido paisagístico que tem para o cartão postal, para essa curva aqui da Lapa, e como é também a forma da construção, a história, é importante que você entender, para entender a educação patrimonial, além da história, é a espacialidade, é a história e o tempo. A história, o tempo e o lugar. A Igreja da Lapa, na curva da Lapa, dessa forma, ela é muito característica, muito representativa na história, e que daí que veio a lenda do Rural da Lapa, que virou no imaginário campista dessa lenda, que foi um símbolo que chegaria para a Igreja da Lapa, e que foi passando de geração em geração esse conto da lenda do Rural da Lapa, que veio da Igreja da Lapa. Então, vocês percebem a importância histórica e cultural da Igreja da Lapa, da Curva da Lapa, do Rio Paraíba, do Sul. Aqui é uma foto histórica do Mercado Municipal de Campos, aqui, quando ele ainda tinha a praça aqui a praça do Rossi, e tinha também as suas características preservadas, porque o Mercado Municipal foi fundado em 1921, tem seus 100 anos de resistência de memórias e histórias, e o Mercado Municipal, com a sua torre, o seu relógio, para marcar o tempo, então, tinha toda uma simbologia também para Campos, ainda tem essa simbologia, mesmo com o mercado passando pelo seu processo de descaracterização,
ainda tem o sentido de as trocas comerciais, as pessoas vão lá, é um lugar de convivência. Então, aqui é outra foto que dá para vocês verem como era, que não tinha o mercado municipal não tinha aqueles boxes, aquelas lojas lá de fora. Era só interna. Aqui, ó, vocês podem ver que não tem. Isso é um lugar de convivência, um lugar de um lugar fechado. Não tinha as lojas lá de fora como é hoje. Então, essa aqui é uma foto bem recente. Deve ser se é a fundação de 1921, essa foto deve ser da década de 30, da década de 40. Aqui vocês podem ver, ó, como não tinha os boxes dos permissionários, era só na parte interna, então era toda gradeada, e aqui a torre bem destacada, que hoje a torre do relógio do mercado municipal está sendo sufocada, porque vão se verticalizando as construções e ela vai perdendo esse sentido imponente que se destacava aqui. E aqui dá para vocês verem como ela tem esse mercado, essa feira livre aqui, e vai sufocando um pouco a torre pela movimentação, porque o mercado é um lugar hoje pequeno. Quando o mercado municipal ele foi construído, ele foi inaugurado em 1921, a área urbana de Campos, ela só tinha no máximo 60 mil pessoas. Hoje são 500 mil pessoas, então aumentou exponencialmente o número de pessoas e não comporta muito mais as necessidades atuais. Então, foi sendo aglutinado. Aqui, e aqui eu termino no mercado municipal também, é um órgão tombado pelo Copan, está passando o processo de restauração, um processo de de pedir que o INEPAC, que é o órgão estadual é o órgão estadual do governo do Rio de Janeiro, que reconhece os patrimônios materiais e imateriais, reconhecer o mercado municipal como um patrimônio histórico, cultural, material, pelas suas características arquitetônicas. Então, além de ser tombado pelo Copan, é importante ser tombado pelo INEPAC, porque dá um reconhecimento maior para não se descaracterizar tanto, que já está tão descaracterizado, mas é importante isso para se preservar, para se proteger esse nosso patrimônio, esse lugar comercial, teve o sentido de ser a localização ali por causa do Canal Campos Macaé, então tem toda uma simbologia, um sentido, um contexto histórico, de importância de famílias que ali trabalham, de famílias que fazem suas compras ali, além dos que trabalham, das pessoas que convivem, que não vão no mercado municipal, que tem sentido para eles, que faz parte da rotina dessas pessoas. Aqui é a Academia Campista de Letras, que também é um bem patrimonial localizado na Praça Nilo Peçanha, que a gente conhece como Jardim São Benedito, mas o nome dela oficial é Praça Nilo Peçanha, porque ela foi feita pelo Nilo Peçanha quando ele foi presidente do Brasil, em 1909, e que aqui antes não era fechado, era um colégio a céu aberto, era o Colégio Venceslau Braz, e que o nome era Escola ao Ar Livre, que não tinha essas paredes fechadas, todos aqui era aberto, era uma escola, no jardim, uma questão higienista da época, aqui foi feita em 1916. Em 1916, o Nilo Peçanha ele fez uma série de obras de melhorias urbanísticas em Campos, e todos esses recursos, mesmo ele sendo campista, tendo partido para seus sentimentos políticos, as suas atuações políticas para o Rio de Janeiro, mais para a capital, ele nunca esqueceu das suas origens, então ele trouxe muitas melhorias para Campos. Então, a Academia Campinas de Letras, que hoje é a Academia Campinas de Letras, que tem essas características, antes era uma escola ao ar livre e fez parte dessas melhorias, obras de melhorias urbanísticas e higienistas de 1916.
que o Nilo Peçanha trouxe para a nossa cidade. Aqui é a ponte também. É a construção da ponte de ferro, que passava a linha de trem, que ela já é mais recente, ela é mais do início do século XX, se eu não me engano, em 1907, 1910, foi feita essa ponte de ferro para se passar a linha de trem, as mercadorias, linha de trem, sair da parte central e ir para a parte de Guarulhos e continuar esse escoamento de mercadorias para Minas Gerais, para o Espírito Santo, para outras localidades para outros estados do território nacional. Aqui são algumas fotos históricas. E aqui é a praça a Praça do Santo Salvador, e não parece muito, mas essa é uma das fotos mais antigas que a gente se tem conhecimento. E aqui é a Catedral do Santo Salvador. As características arquitetônicas eram totalmente diferentes, que aqui ela está em estilo barroco, vocês podem perceber que as torres elas eram mais maiores, eram mais grossas, e com o tempo ela foi se afinando, mudando as suas características artísticas e arquitetônicas, e que do barroco, olha como é que era aqui na praça, a praça era toda plana, não tinha essa questão de urbanização, de praça, isso é uma questão muito recente. Aí aqui já é uma foto mais do século, e bem início do século XX, que já tem aqui a ocupação das praças, arborizada, mas ainda a igreja da catedral, ela ainda tem uma característica que não é que está hoje, mas que também não é que está do estilo barroco, aqui já é outro estilo artístico, outro estilo arquitetônico, e que aqui já tinha até a Lira da Pola. Então, como tem a Lira da Pola, a gente já sabe que pode ser no início do século XX, 1910, 1920, no máximo, pela característica da igreja da catedral. E aqui já está, mesmo sendo preto e branco, é mais recente, já é a versão que a gente conhece da catedral, que ela é toda nesse estilo neoclássico, com suas colunas. Olha como é que a coluna, a torre, era bem mais robusta, né? Maior, mais grossa, e aqui como é que foi afinando e botou a cúpula, e toda a característica se mudou, e também a praça foi se transformando com o tempo, mas aqui ainda essa praça já é outra versão da praça que a gente conhece. Aqui ela já está ainda com... Aqui era uma calçada bem estilo calçadão de Copacabana, com seus ladrilhos, e bem arborizada, todas as suas características urbanas. E aqui a versão mais recente, que ainda esse chafariz belga também é o chafariz que já fez parte dessas obras e melhorias do Nilo Peçanha, essas obras e melhorias urbanísticas. Em 1916 fez parte também esse chafariz na praça, 4 jornadas, que compõe a paisagem da praça. Essa aqui é mais recente, que foi perdendo um pouco sua característica, que aqui ela era muito mais urbanizada, tinha os seus bancos, as pessoas, então tinha um sombra, as pessoas sentavam, conversavam, e hoje virou essa praça totalmente plana, totalmente verticalizada, totalmente geométrica, porque ela fica totalmente com essas palmeiras perpendiculares umas às outras, e não tem mais a sombra, não tem mais não tem mais as características urbanísticas, e não é mais arborizada, como era as versões anteriores, de ser uma praça para se contemplar, para se sentar, para se conviver, e colocou esses mármores, enfim. Mas aqui ainda resiste a Praça São Salvador, com a Igreja do Santíssimo Salvador, e olha em volta como foi mudando, os prédios foram ficando mais robustos,
foi se verticalizando literalmente a cidade, foi se mudando ao tempo, mas a praça, que é um patrimônio, faz parte da nossa identidade, faz parte de Campos, é o centro, é o coração de Campos, é a Praça do Salvador, sendo o nosso, fazendo parte do nosso centro comercial, nosso centro histórico, também tem várias casas, vários lugares que designam a história daquele lugar. Aqui é uma foto mais no alto, como é que ela foi totalmente horizontalizada, não tem mais os seus árvores, os seus arbustos, os seus bancos, os seus gradeados, que a praça tinha todos os gradeados, tem todas características específicas, e que passou um rolo compressor e tirou todas as características. Aqui mais uma foto. E aqui eu vou agora falar do nosso quadrilátero, também é um patrimônio conhecido pelo Copan, então todos os patrimônios conhecidos como patrimônios materiais e imateriais pelo Copan, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio do Municipal. Aqui é o coreto da Praça do Barão do Rio Branco, a gente conhece popularmente como Jardim do Liceu, uma foto histórica. Então, o coreto faz parte desse quadrilátero, porque são quatro históricos que faz parte desse quadrilátero histórico. Aqui é uma foto do coreto, bem ao meio, bem no coração do quadrilátero. Aqui já o chafariz, que são outro tipo de foto. E aqui a gente pode ver que é um antigo fórum, que hoje funciona a Câmara Municipal de Campos, a Câmara dos Vereadores, e também faz parte do quadrilátero, porque as obras foram feitas em meados do século XX, para ser o fórum, o Palácio da Justiça, como ela era conhecida, mas como com o crescimento da cidade, o crescimento dos processos judiciais, precisou de um lugar maior, onde hoje fica na Avenida 15 de Novembro, o Palácio da Justiça de Campos, e foi cedido ao município para virar a Câmara Municipal a partir de 2008. E ainda hoje é a Câmara dos Vereadores, no nosso antigo fórum, ainda é conhecido como Palácio da Justiça, o Palácio Nilo Peçanha. Aqui é a Vila Maria, que faz parte desse quadrilátero histórico, foi uma casa, Finalzinho de Queiroz, que hoje faz parte da reitoria da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e ela se encontra bem preservada, bem utilizada. A UENF tem vários projetos, inclusive a oficina de estudos de educação patrimonial, estudos patrimoniais, é realizada na Vila Maria. E a Vila Maria ela é muito característica porque ela por ela ser muito alta, muito destacada, na verdade, a palavra que eu quero falar é destacada, ela faz parte muito do imaginário e das lembranças, da memória afetiva das pessoas. Logo lembro da Vila Maria, as pessoas mais recentes lembram também de Martina Vente Queiroz, que foi uma mulher que tinha muito dinheiro, ela também era muito caridosa, tinha também uma ligação com a escola das normalistas do liceu, e como ela não teve herdeiros, a filha dela morreu antes dela, só teve uma filha, essa filha faleceu, ela deixou da sua casa para a prefeitura, para a primeira universidade de Campos ter seu funcionamento nessa localidade, mas como é um espaço muito pequeno para comportar uma universidade, mas foi cedida ao UENF, que foi a primeira universidade com mais de um curso superior no município, então ela foi para a UENF, utiliza tem um arquivo iconográfico, tem um arquivo de musical, é um lugar que ação, então é bem interessante, faz parte do quadrilátero histórico também, reconhecido pelo Copom como patrimônio material.
E aqui é uma imagem desse... Aqui é uma imagem desse quadrilátero. Quadrilátero, como eu falei, porque é quadrilátero 4, que é o Palácio da Justiça, o Palácio Nilo Peçanha, que hoje é a Câmara Municipal de Campos, o Liceu de Humanidades, que era o Salão da Lagoa Solar, do Barão da Lagoa Dourada, a Vila Maria, que hoje faz parte da UENF, a reitoria da UENF, e o Coreto do Barão do Rio Branco, que fica na Praça do Barão do Rio Branco, conhecido como o Liceu, faz parte desse quadrilátero histórico. E eu finalizo minha oficina. Vocês podem deixar perguntas aqui no chat, que se eu puder responder, e sugestões, se eu não falei de uma forma muito clara sobre alguma gestão patrimonial, é só vocês me procurar aqui na minha rede social, e eu peço, por favor, colocarem, por curtir o vídeo, para ajudar o canal de YouTube da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo. Tem um canal aqui embaixo, seguir um canal, e também acessem o Instagram da Fundação Cultural, que é o @campus.cultura, e compartilhem também com seus amigos esse material. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e nesse Palácio com Festival, que está literárias e as riquezas culinárias de Campos, e é um prazer estar com vocês, e espero que seja até a próxima, e espero o feedback de vocês aqui nos comentários, ok?